eu comecei a pensar sobre o que fazer no ano novo e eu tive um feeling de que eu queria passar em família. Foi uma coisa, minha intuição, assim, parecia que eu me imaginava passando em família. Quando a gente tava pesquisando o que fazer no ano novo, eu nem sabia que isso era uma opção. Falei, gente, que sensacional essa ideia. Primeiro que o tipo de pessoa que você encontra num lugar como esse são pessoas de frequência muito alta. Teve pessoas de tudo quanto é cenários assim e que se encontraram nesse lugar. Nós éramos os únicos que estávamos em família. Foi muito bonito o feedback das pessoas em relação à nossa família, sabe? Todo dia a gente tinha aula de yoga de manhã, em jejum. Tinha um café da manhã maravilhoso. Gente, o que não faltava era opção, cuidado, carinho e amor naquela cozinha. Eu achei que o meu lugar máximo, assim, que eu tinha encontrado até então de reconexão era com a praia. Só que, gente, essa viagem me fez perceber que eu conecto até mais com... Sabe aquela vista ampla, verde, que tem uns morrinhos, assim, que você vê o céu e você vê morrinho? Essa é a minha visão de paraíso. Essa é uma das paisagens que mais me conecta comigo mesma. E esse lugar, cara, ele tinha umas vistas. Eles construíram um deck de madeira. A gente fez uma aula de Tai Chi Chuan nesse deck. Gente, a vista é surreal. Aquela vista não sai de mim desde que eu fui pra lá. A energia com que eu entrei em 2025 foi outra. Foi transformador. É o ano novo que eu desejo pra mim do futuro e que eu desejo pra todo mundo. Lindeusas! Bem-vindas a mais um episódio do podcast Os Negócios Dela. Tô muito feliz porque estava com saudade de gravar pra vocês. Como assim saudade, Paty? Já subiu o vídeo há pouco tempo no canal. Então, é que os vídeos que subiram esse ano, de 2025, eu tinha gravado em 2024. Então, esse, na verdade, é o primeiro vídeo que eu gravo esse ano pra vocês. E vamos começar daí. Eu espero que vocês tenham tido uma virada de ano muito gostosa, um Natal muito gostoso, um Réveillon muito gostoso. Eu vou falar sobre a minha virada de ano aqui, porque foi uma das coisas que eu passei o ano novo mais diferentão que eu já passei na minha vida. Então, e ele me trouxe muitas reflexões e novos hábitos e só coisa positiva na minha vida. Então, eu quero muito compartilhar essa experiência, porque inclusive eu quero repetir essa experiência na minha vida. Então, feliz ano novo pra vocês. Espero que esse ano de 2025 seja muito fenomenal. Eu não sei se vocês estão sentindo a mesma vibe que eu, mas eu tô sentindo uma vibe de que esse ano vai ser muito top. Mas assim, muito top. Então, que seja um ano maravilhoso pra todos nós. Em segundo lugar, vocês estão reparando que eu tô um pouquinho mais morena? Sutil, mas eu tô mais morena. Ai, gente, eu tava há pouco tempo numa viagem de despedida de solteira de uma amigona minha. Nossa, tô meio rouca também, tô percebendo. Pode ser que seja da despedida e eu nem percebi. Mas enfim, tomei um pouquinho de sol, não tô assim, né? Tipo, o meu ápice de morenice, mas eu já tô muito feliz, porque eu tava tão branca que eu falo que eu tava com a cor do vestibular. Lembra aquela época que a gente prestou vestibular que a gente não tomava sol? Eu tava daquela cor. Então agora já deu pra tirar um pouquinho. Gosto. Tô me olhando aqui na câmera e estou satisfeita com o que estou vendo. Bom, eu falei que foi o primeiro vídeo que eu gravei esse ano aqui no canal. Na verdade, vou contar um babadinho por trás das cortinas, que eu poderia nem contar, vocês não iam ficar sabendo, mas eu acho legal dividir essas coisas, sabe? Eu gravei um episódio que, na verdade, era pra ter sido o episódio 19, com a Nathalie Mello. Aquela que vocês já conhecem, minha mentora, que foi a primeira entrevistada no evento, né, do podcast e tudo mais. Ela veio aqui em casa, a gente gravou uma entrevista. Foi a primeira vez que eu gravei com duas pessoas, tal. A gente tava falando sobre um assunto muito interessante, e aí tivemos um problema. A gente não vai conseguir aproveitar nada do que a gente gravou. A gente gravou 1h30 de entrevista e tá muito legal o conteúdo. Mas a gente teve que jogar todo o conteúdo no lixo. Essas coisas acontecem, gente. Quando a gente tá ali, né, gravando na prática, fazendo as coisas acontecerem, uma hora vai dar um pepino. O que aconteceu foi que era a primeira vez que eu gravava com 2 microfones. Eu comprei um exatamente igual a esse, então a gente tava com 2 aqui e a gente tava sentada meio que uma do lado da outra aqui nessa mesa. E o que aconteceu foi que a gente teve um problema com o áudio. Eu acho que é porque a gente tava do lado e não de frente uma pra outra, né? O microfone, ele pega um pouco aqui, ele tem um... Ele faz tipo assim o som, sabe? Ele não pega... Na frente ele não pega quase nada. Ele é direcionado aqui pra minha boca, então é onde ele mais pega volume. Mas aqui na lateral ele tem uma certa influência. Não é a mesma coisa que aqui de cima, de frente. Mas nas laterais ele pega um pouco o som. Então, eu acho que o que aconteceu? Eu já falo um pouco mais alto. A Nathalie fala um pouco mais baixo e ela fala longe do microfone. Então eu tive que deixar o ganho do microfone dela aumentado, né? Então, o que acontecia quando eu falava alto do lado dela?
a minha voz pegava no meu microfone e pegava, depois de alguns microsegundos, no microfone dela. Então o áudio ficou duplicado. Ficou péssimo para escutar, não tem condição de escutar, entendeu? Tentamos várias coisas. A Isa, minha editora, tentou, não conseguiu. Mandei pro Dani, que também é top nessas partes técnicas. Ele não conseguiu ajustar, então basicamente a gente perdeu. Aqui, gente, eu não tenho uma lição de vida. Eu sou muita pessoa que acha assim, tudo que tem que acontecer vai acontecer. Se alguma coisa... Só da Nath ter vindo aqui, a gente teve uns insights tão importantes, a gente conversou de coisas tão importantes que talvez isso aconteceu porque era só pra eu ter essas conversas no offline com ela, que disso vai nascer coisas muito importantes lá na frente. Talvez era por isso que a gente se reuniu, entendeu? Talvez não era pra esse conteúdo que a gente gravou aparecer nesse exato momento. É um conteúdo que eu quero que ela volte aqui depois pra falar, porque ela veio falar sobre Nova Era. Inclusive, deixa aqui nos comentários, já ouviu falar sobre Nova Era? Você tem interesse em ouvir falar sobre isso? Porque eu quero trazê-la de novo pra falar sobre isso. Foi um vídeo muito rico, assim. E eu gosto muito quando é uma entrevista com cara de bate-papo, sabe? A gente tava realmente trocando figurinha, assim, então foi muito legal. Então a gente grava de novo depois, não tem problema, não era pra ser agora, tudo certo. Então, esse é oficialmente o primeiro vídeo que eu gravo em 2025. Não o que eu gravo, mas o que eu vou subir, não é mesmo? Então vamos pras nossas atualizações de vida. O primeiro assunto que eu quero compartilhar com vocês foi a história do presente de Natal que eu dei pra mim mesma. O que aconteceu? Eu não tava pensando o que eu ia me dar de Natal. Aliás, uma das minhas linguagens do amor é presente, então geralmente é uma coisa que eu fico muito animada, né, em pensar o que eu vou me dar de aniversário, o que eu vou me dar de Natal. Só que eu assumo que esse ano não, né? Já estamos em 2025. Em 2024, eu não tava pensando muito nisso. O meu aniversário foi no dia, né, do evento, então, pra mim, literalmente, o meu presente era que tudo no evento acontecesse da melhor forma possível. Eu já tava feliz com isso acontecendo, eu não tava pensando muito nisso, assim. Eu devo ter comprado alguma coisa pra mim, mas não teve aquela cara de, nossa, vou me dar isso aqui de aniversário, sabe? Não sei, não tava nessa pegada. E no Natal, eu também não tava pensando muito nisso. Eu tava mais preocupada em, tipo, o que eu vou dar pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, né? Vendo. E meu irmão faz aniversário 2 dias depois do Natal. Então, sempre fim do ano pra ele é um presente de Natal e outro de aniversário. Então, eu tava pensando em todos os presentes. Tava meio desencanada. Aí um dia eu tava trabalhando, nada a ver com nada. Tipo assim, não tava vendo presente, tava trabalhando. Me veio um estalo, assim. Falou, cara, uma coisa que eu desenvolvi nesse ano de 2024 foi um contato muito legal com a Lua. Porque desde que eu me conheço por gente, eu tenho um contato muito forte com o Sol. Eu já compartilhei aqui minha vontade de no futuro ter uma filha chamada Sol. Quem acompanha a marca Memorar Joias sabe que um dos elementos que a gente mais usa na comunicação visual é o Sol, é o pôr do Sol. Quem me conhece pessoalmente sabe a conexão também que eu tenho com o ato de tomar sol e também assistir um pôr do sol, que é uma coisa que me emociona muito. Eu tenho uma joia, assim, um colarzinho, desde que eu era muito criança, que eu ganhei da minha avó, que era um solzinho. Então, assim, o sol, por muitos motivos, sempre teve muito a ver comigo. Mas o contato com a lua foi algo que eu desenvolvi quando eu comecei a entrar em contato com a minha energia feminina. Porque, pra quem não sabe, o sol é relacionado à energia masculina e a lua é relacionada com a energia feminina. E principalmente quando eu comecei a fazer a benção do útero, que foi uma coisa que também me conectou muito com o órgão do meu corpo, que é o órgão mais energia feminina que existe. Eu também comecei a entrar mais em contato com a lua, porque geralmente as meditações, assim, dessa atividade, desse exercício de benção do útero, fala sobre a lua. Então, enfim, eu comecei a fazer alguns trabalhos energéticos que eu comecei a me conectar mais com a lua. E eu pensei, falei, nossa, seria muito legal ter uma joia pra eternizar isso, porque eu sempre fui essa pessoa, né? Por isso que eu tenho a marca de joias, que a vida inteira eu fiz isso, muito antes de pensar em empreender com joias. Eu sempre fui a pessoa que, se aconteceram coisas importantes na minha vida, significativas, memoráveis, por isso o nome da marca é Memorar, eu eternizo isso numa joia. Então eu falei, cara, eu queria uma joia pra carregar essa energia da lua comigo, sabe? Essa conexão com o feminino. E também os ciclos da lua estão relacionados com os nossos ciclos menstruais, né? Falei no plural porque eu estou falando eu e vocês, mas ficou esquisito, né? O ciclo da lua tem a ver com o nosso ciclo menstrual. E então, também foi uma coisa que eu trabalhei muito esse ano, essa questão de entender o meu ciclo, ser mais empática comigo, ser mais inteligente ao usar os ciclos ao meu favor. Fiz muito journal, assim, entendendo
qual fase eu tava do meu ciclo menstrual, qual fase eu tava do ciclo da lua e como eu reagi em cada um deles. Então, pra mim, uma joia relacionada à lua simbolizaria tudo isso, sabe? E aí, do nada, eu abri uma aba, assim, a parte, né, do que eu tava trabalhando e pesquisei joias lua. Assim, bem aleatório. E eu comecei a procurar referência. Só que eu sempre faço isso. Inclusive, tipo, como eu tenho marca de joias e eu que desenho as minhas joias, eu sempre faço isso, tipo, olho várias peças, procuro várias referências, olho desenhos também. E aí eu vou juntando tudo que eu gostei, faço meu próprio desenho e crio minha própria joia, né? Assim que tem sido desde 2019, que foi quando eu criei a Memorar. Eu acho que de verdade, desde que eu criei a marca, todas as minhas joias fui eu que fiz. Eu acho que quando eu fui para Portugal, no ano retrasado, que eu comprei duas joias que era de uma técnica que chama filigrana, que é específica de Portugal. Então eu achei que fazia sentido, porque mesmo a minha produção aqui no Brasil faz essa técnica, mas eu achei que não faria tanto sentido quanto comprar uma técnica originalmente do país. Então lá eu comprei essa pulseira que eu tô, inclusive, e um colarzinho. Mas tirando isso, assim, literalmente todas as peças que eu quis, desde que eu tenho a marca, sou eu que desenhei, certo? E aí eu comecei a olhar despretensiosamente, assim, desenhos de designs com lua e tudo mais. Aí eu falei, cara, mas eu acho que só lua vai ficar esquisito. Eu quero uma coisa que lembre meio que o sol, a lua junto. Aí comecei, enfim, mergulhei na minha fase pesquisa, que eu amo fazer isso. Eu fico muitos minutos, horas fazendo isso. Se deixar, eu nem vejo o tempo passar, porque é uma parte que eu amo. E uma coisa estava diferente dentro de mim. Dessa vez, eu não estava pesquisando dessa forma que eu acabei de falar, que era como referência para eu mesma criar uma joia para mim. Eu percebi que fazia muito tempo que eu não estava nesse lugar de consumidora, de comprar uma joia pronta, sabe? Chegar numa loja, me identificar com uma coisa e comprar. Porque quem é cliente da Memorar tem essa sensação ao comprar de mim. Só que eu não tenho essa sensação de comprar de mim mesma, porque sou eu que desenho todas as minhas joias. Então fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação de, cara, bati um olho no design, me identifiquei com ele e comprei. E eu não tive que ter a questão de pensar no design, sabe? E eu senti que isso veio num momento muito peculiar também da minha vida, porque eu estou repensando muitas coisas sobre a Memorar. Eu percebi que eu tinha entrado num lugar muito automático, assim, com a minha marca. Talvez automático não seja a melhor forma, mas eu estava um pouco desconectada da parte paixão, assim, da minha marca, sabe? Eu tava tão preocupada em como que eu vou chegar em certo número de vendas, com questão financeira. Nossa, será que eu tô falando com o público certo? Eu acho que eu tava pensando tão pra fora que eu me desconectei um pouco de dentro. Então, alguma coisa naquele momento me chamava pra reconectar com essa sensação de consumidora, porque foi isso que fez eu ter muito tesão em criar minha própria marca, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar, só que com esse olhar, tipo assim, cara, dessa vez eu não tô procurando referência. Dessa vez, se eu achar alguma coisa que eu realmente gostei, eu vejo se encaixa pra mim financeiramente, eu vou comprar. Se não, não vou comprar. Mas assim, enfim, tava nessa pesquisa meio livre e tava um pouco mais com o pezinho de, tipo, não desenhar minha própria joia e encontrar uma coisa pronta. Só que tudo isso, gente, passando em questão de milissegundos na minha mente, tá? Tipo assim, eu pesquisando, aí eu vi. Tem um site que é tipo como se fosse um Mercado Livre lá de fora, que tem países, tem pessoas do mundo inteiro que vendem coisas nesse site. E eu encontrei um pingente, um colar, né, na verdade, que na hora que eu vi, eu fiquei emocionada. Tipo assim, ele me tocou. Nossa, me deu um negócio assim por dentro e me tocou, assim, de verdade, me emocionou. Falei, nossa, peraí, deixa eu clicar pra ver melhor. E era um desenho que me chamou a atenção, porque ele tinha os ciclos da lua desenhado, assim. Então, sabe, quando tem a lua cheia, a lua nova e a lua crescente e a minguante, todas formando, como se fosse um círculo, assim, tipo, formando uma lua caminhando pra outra, sabe? Enfim, uma coisa meio cíclica. No meio tinha, tipo, como se fosse um desenho de um brilhinho, assim. E ao mesmo tempo que ela era sobre a lua, ela era dourada. E por ela ser redonda, me lembrou muito o sol. Então, pra mim, ficou uma combinação tão legal, assim, de tipo, é uma medalha sobre a lua, que é o que eu queria, o significado. Ainda assim, ela tem um aspecto visual solar, que tem muito a ver comigo. E ela era prata banhada a ouro. E isso foi muito significativo, porque eu sou, de novo, a pessoa do dourado. Eu gosto muito mais do ouro, né? Só que, eu não sei se vocês sabem também, mas no sentido de metal, o ouro é relacionado com o sol.
E a prata é relacionado com a lua. Então, eu não uso prateado, até porque pela minha colorimetria, pelo meu gosto pessoal, enfim. Mas eu achei muito simbólico essa peça especificamente ser feita de prata. Ela estava com um banho de ouro, mas a matéria-prima dela ali era prata, tendo em vista que tinha um simbolismo da lua, né? Eu achei tudo. Sabe quando você vai lendo a página, assim, descrição do produto, tudo vai encaixando muito. Até que eu li que aquela medalha tinha sido feita à mão em Bali, na Indonésia. Na hora que eu li isso, eu comecei a chorar. Porque quando eu tinha visto a medalha, eu fiquei emocionada. Sabe quando dá umas lágrimas assim, tipo, o olho enche de lágrima? Na hora que eu li sobre Bali, eu literalmente comecei a chorar. Porque eu tenho sido muito chamada pra conhecer Bali. É um lugar que tá me chamando, assim. E falam que é um lugar com uma energia muito forte, Bali, né? Espiritualmente, assim, é um lugar com muita conexão, sabe? E parecia um recado, assim, pra mim, sabe? Tipo, olha esse presente exatamente do jeito que você queria, feito num lugar que te chama, porque os objetos carregam a energia da onde eles foram feitos, né? E aí cara, eu fiz as contas rapidão, consigo, quanto que fica em reais, vi que dava, falei, cara, é isso, esse vai ser meu presente de Natal. E, gente, foi uma compra muito, assim, eu sei quando é uma coisa que me toca. Eu sei quando é um negócio que a minha intuição tá falando, vai, sabe? Porque quando eu não tenho essa certeza, eu paro pra pensar, eu fico alguns dias pensando. Quando é um negócio, tipo, eu tenho certeza, é uma certeza que vem de dentro, assim. Então, foi uma compra muito rápida. E eu senti, assim, inclusive só um fato, né? Assim que eu acabei de comprar, eu falei, eu fiquei muito feliz e tal. Aí, sabe, tipo, voltei a trabalhar, aí passou um tempinho, eu falei, deixa eu olhar de novo, como que é mesmo o colar que eu comprei? Tava toda animada. Eu voltei na página, a página tinha sumido do ar. E eu fiquei tipo, gente, por um instante eu fiquei meio aflita, porque eu falei, será que eu caí num golpe? Daí eu falei, não, calma, calma, não é assim. Tipo, a loja tava lá, mas esse colar não tava mais na loja. E aí, eu percebi o que tinha acontecido. Só tinha uma unidade desse colar. E eu fui a última pessoa a comprar. Eu não sei se eles literalmente só fizeram uma unidade ou se teve várias unidades em algum momento, mas no momento que eu comprei era a última da loja. Eu falei, nossa, literalmente era pra ser pra mim. E foi uma coisa tão forte o jeito que tudo isso aconteceu que eu senti de mandar uma mensagem pra dona da marca. Ela chamava Jenny e tem uma fotinho pequenininha assim, mas tem uma fotinho pra você ver com quem você tá falando, né? Se você vai nas mensagens ali depois que você fez uma compra. E eu vi que ela era jovem, assim, sabe? Tipo, mais ou menos da minha idade, da minha faixa etária, eu acredito. E eu senti, por um instante eu deixei o meu ego, porque essa sensação de eu ter que falar com ela veio muito de um lugar de alma, de coração, sabe? Por um instante eu deixei o ego entrar um pouco na frente, eu falei, será que ela não vai me achar meio doida do nada? A pessoa abrindo o coração, falando, nossa, o seu produto me emocionou. Eu falei, cara, poderia até ser que ela achasse estranho se fosse qualquer outra pessoa morando em qualquer outro lugar, porém uma pessoa morando em Bali. Ela não seria uma pessoa desconectada de espiritualidade morando em Bali e criando joias com esse significado, né? Porque assim, eram joias mais mágicas, místicas, sabe assim? Eu falei, não, essa pessoa vai entender. Ela vai entender. E aí eu tive uma troca de mensagem com ela, foi tudo em inglês, né? Porque ela estava em Bali, não sei qual que é a nacionalidade dela, não sei se ela realmente é de Bali ou ela foi pra Bali. Uma das unidades da loja dela é na Alemanha, então eu não sei se ela é alemã, foi pra Bali, independente qual que era a língua que a gente tinha em comum, o inglês, não é mesmo? Então, todas essas mensagens foram em inglês, obviamente que eu não vou ler inglês pra vocês, eu vou ler em português. Mas eu queria compartilhar com vocês, porque eu achei muito interessante. A primeira mensagem que eu mandei pra ela foi: Oi, tudo bem? Eu só queria dizer que esse colar, ele me emocionou muito imediatamente assim que eu vi ele. Eu realmente me senti conectada a ele num nível energético, e quando eu vi que era feito em Bali, eu comecei a chorar. Eu sonho em conhecer a ilha, e eu ouvi falar que é um lugar que tem uma conexão espiritual muito forte. Então, esse foi o presente que eu escolhi dar de Natal pra mim mesma. Muito obrigada pelo seu trabalho. E aí, em seguida, eu perguntei uma coisa pra ela sobre o envio. Enfim. Aí, enviei. Falei, gente, será que eu devia ter mandado essa mensagem? Falei, não. Era pra eu ter mandado. Fica em paz. E aí, ela me respondeu, porque daí tem o fuso horário, né? Ela me respondeu, tipo, umas 12 horas depois. Ela falou assim: Oi, Patrícia. Ler a sua mensagem de verdade me fez chorar. Você não tem ideia o quanto significou pra mim acordar e ler as suas kind words. Como que é kind mesmo?
carinhosas, né? Suas palavras tão carinhosas. Especialmente depois que ontem eu tive um momento meio down, né? Tipo, meio bad vibes. Porque muitas vezes ser dona de um pequeno negócio é desafiador. Então, de verdade, muito obrigada. A sua mensagem pra mim foi como um pequeno sinal do universo de que tudo que realmente importa pra mim é a felicidade dos meus clientes. Sobre você vir pra Bali e isso ser um sonho seu, apenas reserve um voo e venha pra cá. Bali é um lugar mágico e se a ilha está te chamando, eu tenho certeza de que tem um motivo pra isso. E aí, em seguida, ela continuou falando as coisas do pedido, especificamente ali que eu tinha perguntado. A gente ainda trocou outras mensagens muito bonitas. Eu aprofundei um pouco isso. Nossa, eu também sou dona de um pequeno negócio, né? Compartilhei algumas coisas aqui com ela, mas eu não sinto de ler essas outras mensagens. Então a gente trocou mensagens muito bonitas, assim. E eu fiquei pensando, olha que interessante, né, cara? Olha como o universo une pessoas. Eu estava naquele momento precisando daquela joia. Ela foi muito. Principalmente depois de todo o processo que eu passei com ela, que eu já conto essa parte, porque chegar no Brasil teve muito pepino até essa joia chegar até aqui. Então, depois de todo o processo, até ela realmente chegar nas minhas mãos, ela fez parte pra mim de um processo importante interno meu, sabe? Um processo de cura em relação a tudo que eu tava passando da memorar, um processo de entendimento das mudanças que eu preciso fazer na minha marca, um processo de entendimento, porque eu comecei a colocar nessa demora que teve, nesses probleminhas que teve até a joia chegar pra mim. Eu tô lendo um livro que depois eu falo mais com calma sobre ele pra vocês, porque é um livro que tá transformando a minha vida. Chama A Entrega Incondicional. Depois eu falo mais sobre isso. Mas foi muito interessante porque, ao mesmo tempo que eu tava lendo o livro, eu já consegui começar a colocar em prática algumas coisas que ele fala perante uma situação de desafio, porque que eu passei com o colar. Então, sabe quando tudo aconteceu do jeito certo? Chegou pra mim uma joia com o significado que eu queria, era a última unidade, feito do material que fazia sentido pra mim, tipo assim, feito num lugar que fazia sentido pra mim. Então, era o universo dando pra mim algo que eu precisava, ao mesmo tempo que isso era aquilo que eu sempre falo que é o meu foco em tudo na vida, que é a win-win situation, uma situação em que os dois lados são beneficiados. Então, ao mesmo tempo que ela do lado de lá estava precisando muito fazer essa venda. Depois a gente conversando melhor, eu entendi que ela estava muito frustrada porque ela tinha tido um período por alguns problemas dela ali e tudo mais, inclusive de saúde, ela não conseguiu se dedicar para fazer o marketing como ela queria no final do ano, e ela sabe que é um importante período de venda, então ela estava muito frustrada que ela não tinha conseguido aproveitar essa data. Então eu tenho certeza que essa venda foi importante para ela também. As mensagens que a gente trocou, as dicas que eu dei de coisas que eu faço quando eu tô na situação que ela tá, eu tenho certeza que eram coisas que ela precisava ouvir. Então, olha que especial, né? O universo junta propósitos. Quando a gente se coloca assim para ser um canal, a gente se beneficia disso, né? A resposta porque a gente está buscando chega até nós, muitas vezes através de outras pessoas. E a gente também, às vezes, é a resposta porque o outro estava precisando. Então, eu quis compartilhar com vocês, porque eu achei muito especial isso. Se vocês sentem, sabe? Às vezes é uma coisa meio que a mente na hora não consegue entender porque que veio aquele sinal pra vocês, mas se sentiu de falar alguma coisa pra alguém, de fazer alguma coisa por alguém, e veio de um lugar muito interno, sabe? Veio de um lugar muito coração, veio de um lugar muito alma, veio de um lugar que a intuição tá te falando pra você fazer. Não deixa o racional te desviar dessa mensagem. Se ela foi dada pela intuição, faça, sabe? Porque às vezes você não vai entender. O meu caso, eu entendi o porquê que foi importante pra ela. Mas pode ser que eu não entendesse. Podia ser que eu fizesse uma ação pra alguém que fosse transformadora na vida da pessoa e eu nunca soubesse desse feedback. Mas a certeza que a gente tem é que se foi guiado pela nossa intuição é porque a gente precisava fazer aquilo. Pro nosso bem, pro bem do outro ou pros dois, entendeu? Então eu achei muito lindo tudo isso. O colar é esse aqui que eu estou usando. Ele é muito lindo. Inclusive, a corrente veio o tamanho certinho, porque essa minha que eu já usava, que é da Medalha Home, ela tem uns 40 centímetros mais ou menos, que eu gosto desse formato curtinho. E essa aqui tem 50, então ela ficou certinho, né? Sem querer, com o tamanho do colar que eu já tinha. Então ficou um composê assim que eu amei. E eu vou colocar foto pra vocês verem ela mais de pertinho. Ela é muito linda, muito delicada. Inclusive, ela tem muita cara das joias que a gente faz na Memorar. Ela podia
tranquilamente ter sido feita pela Memorá, porque ela é muito a nossa estética, assim, de ter significado, de ser delicada, sabe? Ai, eu amei, eu amei. Esse é o primeiro update, então. Essa é a história do... Ah, uma coisa engraçada só também. Enquanto não chegou... Eu não vou contar a história inteira, porque senão vai dar muitos minutos. Mas, só pra concluir essa história, deu muitos pepinos em relação a joia chegar até aqui. Porque na Alemanha, ou na Bali, não existe CPF. CPF é um número brasileiro, certo? Então, elas nem a Jenny não sabia que existia CPF. O site, a plataforma que vendeu, não pede CPF, porque é uma plataforma internacional. Então, ela fez toda a venda sem incluir o CPF. Então, da Alemanha, que era onde estava o pingente, né, na unidade da Alemanha, até chegar no Brasil foi muito rápido. Só que quando chegou no Brasil, travou aqui. Por quê? Porque aquela venda, aquele produto que estava entrando no Brasil não estava associado a um CPF. Não pode circular mercadoria aqui sem ser associado a um CPF. Então deu mega pepino, porque daí a alfândega pegou o produto, aí eles viram que a embalagem estava danificada, aí demorou não sei quanto tempo, pra eu entender como que eu fazia pra comunicar o CPF pra eles. Porque eu achei, ela falou assim, enviei pela DHL, daí eu colocava o número de rastreamento na DHL, o produto não existia na DHL, eu falei, gente, mas como assim? E aí nossa, toda hora eu pedindo, tipo, universo, me ajuda, porque, cara, tudo relacionado a essa venda foi feita muito, tipo, de coração, com a alma, com a intuição, com... Eu sei que era pra eu ter comprado esse produto, eu sei que é pra esse produto ser meu, então eu não tô entendendo por que tá dando esses problemas pra ele chegar até mim. Então, assim, eu fiz tudo que eu sabia, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei mais o que fazer. O produto tá parado em Curitiba, tá ligado? Na alfândega, sei lá onde é. E aí, um dia, olha só, né, o universo sempre provê a resposta, um dia eu fui pros Correios, devolver um produto que depois eu descobri que eu nem precisava ter ido no Correio pra isso, não é mesmo? Então eu fui, por quê? Porque seria a resposta pra uma outra coisa que eu precisava. Conversando com o cara, eu falei assim, inclusive, já que eu tô aqui, deixa eu perguntar, eu tô com um problema disso, um produto que chegou, que tá pedindo CPF, eu não tô entendendo nada. O cara tinha todas as respostas que eu precisava, aquele número era dos Correios, o que era, pelo que eu entendi, tinha sido da DHL só pra enviar da Alemanha até o Brasil, mas quando chegou no Brasil, passou a ser um código de rastreamento do Correio. Por isso que agora eu pesquisava pela DHL e não achava mais. Ai, que confuso, cara, sério. E aí ele me instruiu o que eu tinha que fazer. Eu tinha que baixar o aplicativo do Correio, me cadastrar, não sei o quê. Gente, eu nunca teria feito sozinha se não fosse aquele cara me dar todas as instruções naquele dia. Foi assim, muito mágico o jeito que o universo me deu a resposta. Como eu disse, eu fui pro Correio fazer um negócio que, no fim, eu nem precisava ir pro Correio. Era literalmente só pro cara me dar essas instruções. Foi muito incrível. Então, depois que eu fiz tudo isso, que eles viram que a embalagem estava danificada, daí eles pediram tempo, daí eles ficaram vários dias analisando a embalagem. No meio disso, tava, tipo, no meio da virada do ano, então as coisas demoravam mais, porque era feriado. Aí, quando finalmente deu tudo certo, daí a alfândega falou, agora é só pagar essa taxa aqui, meu amor. Deu, ai, meu Jesus amado, porque aí o produto chamou a atenção da alfândega, né? Então, eles vão querer taxar. Aí foi uma bagatela de mais de R$ 200 de taxa. Ai, que delícia. Enfim, aí ele finalmente saiu de Curitiba, estava, tipo, vindo em direção a Campinas. Então eu falei, não, agora resolveu todos os problemas que tínhamos, não temos mais, agora já tá chegando, né? Agora é só o tempo de chegar. Gente, vocês acreditam que até o último minuto esse colar me deu frio na barriga? Porque eu recebi a mensagem, o seu objeto foi entregue. Falei, não acredito. Estava animadíssima, desci no meu prédio, fui até o porteiro, o correio ainda estava lá, o correio ainda estava entregando, porque eu fui tão rápida que eu recebi a mensagem e já desci. E eu também tinha que avisar ele que a Nathalie tava vindo aqui em casa. Lembra que eu falei que eu gravei episódio que não foi ao ar? Então, era nesse dia, a Nathalie tava chegando pra gravar. Falei, bom, como tá com problema de interfone aqui o prédio, porque deu umas chuvas, queimou, não sei o quê, tamo sem interfone, eu desço pra pegar o produto que chegou, já aviso o porteiro que a Nathalie tá vindo, faço 2 em 1, né? Desci super empolgada. Vocês acreditam que o cara começou a procurar em todos os produtos ali que tinham chegado do correio? A minha caixa não estava junto. Eu falei assim, moço, como assim? Eu acabei de receber a mensagem, o seu produto foi entregue e o correio acabou de sair daqui, então ele acabou de entregar. Daí ele, mas eu não tô achando. E ele procurou, reviu cada uma das caixas, não achava. Falei, Jesus amado, o que é... Não, eu subi, gente, avisei que a Nathalie tava vindo e subi pro prédio. Falei, cara, eu não acredito que eu estou subindo sem esse colar em mãos. Eu não acredito. Tipo, e naquele dia que chegou, fazia exatos 1 mês que eu tinha comprado o produto. Então eu tava há 30 dias infartando pra esse produto chegar. E tipo, quando parecia que nada mais podia dar errado. Aí eu falei, cara, de novo, entrega, que é o que o livro lá da entrega incondicional fala. Depois, como eu disse, vou contar mais pra vocês. E eu exercendo o que o livro tava falando, cara, saiu das minhas mãos, não sinto que é algo que eu tenho que fazer. Então, entrega, né? Sei lá. Ou a Nathalie, quando chegar, vai subir com esse produto em mãos, porque o cara do correio vai ter magicamente encontrado a minha caixa e
e vai subir com ele em mãos, ou sei lá, porque como não tá funcionando o interfone, mesmo que ele achou, ele não vai conseguir me ligar pra falar que ele achou. Então, eu vou ter que ficar descendo de tempos em tempos aqui pra ver se chegou. Eu não queria nem pensar nesse cenário. Eu falei, ai, cara, olha, juro, gente, passou tipo 10, 15 minutos, a Nath chegou. Eu abri a porta da minha casa pra ela entrar, do meu apartamento, ela com a caixinha dos correios na mão. Ai, Paty, o correio mandou te entregar. Falei, ai, meu Deus, até o último minuto dando frio na barriga. E aí, ela chegou no meu apartamento, a segunda coisa que ela me falou foi, nossa, você ainda tá com decoração de Natal montada? Falei, sim, porque isso que você está segurando em mãos é o meu presente de Natal. Eu vou colocar o meu presente de Natal debaixo da minha árvore e eu vou abrir ele como um presente de Natal. Então, enquanto esse presente não chegasse, eu não ia desmontar a minha decoração. E aí foi muito engraçado que eu fiz todo o meu ritual depois, com calma. Abri meu colar, fiz uma meditação de conexão com a lua. Coloquei ali o meu significado, né? Porque todas as minhas joias são talismãs, eu realmente dou um significado. Então elas passam a ser joias com uma energia muito forte, né? Com magia, a partir do momento que eu dei esse significado pra elas. Então eu fiz todo esse ritualzinho e aí depois eu fui viajar, teve a despedida de solteira da minha amiga e quando eu voltei, ontem precisamente, eu desmontei a árvore. Porque aí sim eu tinha passado aquela sensação de o ano acabou, o Natal acabou, agora estamos em 2025. Ai, gente, muito, muito, enfim, muito aleatória essa história, mas muito válida de compartilhar, né? Agora vamos para o ano novo, em ordem cronológica, né? O ano novo. Vamos para o update de ano novo. Tive um update de Natal, agora eu tenho que contar do ano novo transformador que eu tive. Pois bem, já estava chegando no final do ano e a gente não tinha nenhum plano para onde ia passar o Réveillon. Como que normalmente a gente faz? O Natal a gente passa em família, né? Eu e minha família. E o Ano Novo a gente deixa pra passar com amigos. Então vai pra praia, faz alguma coisa diferente. Só que esse ano, quando foi lá pra setembro, outubro, ou seja, muito em cima da hora, eu comecei a pensar sobre o que fazer no Ano Novo e eu tive um feeling de que eu queria passar em família. Foi uma coisa, uma intuição, assim, parecia que eu me imaginava passando em família. E aí, eu fui falar com meu irmão, ele já tinha reservado que ele ia pra praia com os amigos dele. Me convidou pra ir, era uma casa que eu já tinha ido antes, inclusive com eles em outros anos. E eu fiquei tipo, mesmo sem eu não ter planos, eu recusei o convite, porque eu falei, cara, eu tô sentindo real de passar em família, então, se meu irmão pelo menos não vai estar com a gente, eu passo com meus pais, depois eu vejo, mas eu recusei o convite porque eles precisavam confirmar, né, pra saber se eu não fosse, eles tinham que colocar outra pessoa no lugar, pra compartilhar ali o aluguel do Airbnb, enfim. Então eu falei não, mesmo sem ter plano nenhum. Gente, vocês acreditam que quando foi assim, sei lá, novembro, muito perto, ao começo de dezembro, sei lá, tava muito perto do ano novo. Meu irmão teve questões dele da vida pessoal que não vale eu trazer aqui e ele não foi viajar pra esse lugar que ele esperava. E no fim, a gente passou o ano novo em família. Eu falei: eu sabia! Eu sabia. E aí, a gente começou a pesquisar de última hora, tipo, o que vamos fazer. E meu irmão, recentemente, no mês de novembro, tinha ido fazer um negócio que era um retiro de yoga. Na verdade, não sei se pode chamar retiro. O dele foi tipo um curso. Porque meu irmão, quando ele começa a curtir um assunto, ele gosta de ir a fundo no assunto. Ele gosta de estudar muito, principalmente quando esse assunto é um esporte, que meu irmão ama atividades físicas no geral. E ele tava sentindo esse chamado para entender mais sobre yoga. E ele começou a pesquisar sobre isso. Ele falou, cara, mas se eu quero aprender yoga, eu quero aprender com alguém o mais perto possível da fonte. Então, se a fonte do yoga é tipo Índia, eu quero aprender com um professor, com uma professora mais perto possível do mestre da Índia, sabe? Assim, ele não queria aquela coisa, tipo, microfone sem fio, sabe? Tipo, ele queria um negócio, cara, o que é o mais perto da fonte que eu consigo. E aí ele pesquisou, achou um curso. Tem muitos tipos de yoga. Eu não vou lembrar o nome da que ele faz agora, porque eu tô com medo de falar errado. Mas é uma yoga bem física, assim. Eles brincam que é uma yoga mais militarzona, assim, porque ela tem. Ela é menos meditativa e mais atividade física mesmo. Claro que o próprio processo de você fazer algo físico na yoga já é uma meditação, mas eu quero dizer que ela é mais ativa. Tem uns movimentos muito difíceis fisicamente, assim. E você tem que repetir. É uma sequência, basicamente. Que quanto mais você vai aprender nessa sequência, maior fica a quantidade de movimentos que você sabe. E todos os dias, 6 vezes por semana, você tem que fazer essa sequência. Então tem todo um ritual, tem todo um, enfim,
pra prática dessa yoga. E ele foi nesse lugar, só tinha, tipo assim, professoras de yoga e meu irmão. Tipo assim, muito aleatório. Ah, tinha um outro cara também, que, enfim, mas público aleatório. E meu irmão amou. Ele voltou falando de yoga, assim, muito animado pra gente, sabe? O meu irmão, ele sempre foi muito energia masculina, mas ao mesmo tempo ele sempre teve um contato com espiritualidade. Eu acho que minha família, no geral, tem um pouco disso. Meu pai também é muito energia masculina, mas ele sempre teve essa conexão com o espiritual, né? Que é uma característica da energia feminina. Então, muito legal que eles têm esse balanço, né? Esse equilíbrio. E o meu irmão tá sendo cada vez mais chamado, eu sinto, pra esse lado de energia feminina, pra dar uma equilibrada mesmo na vida dele, sabe? De várias formas diferentes. Então, quando ele veio me contar da yoga, fez muito sentido, né? E a gente teve conversas muito profundas, foi muito interessante. Quando a gente tava pesquisando o que fazer no ano novo, eu nem sabia que isso era uma opção. Mas o meu irmão achou. Na verdade, foi minha mãe. Verdade, primeiro foi minha mãe. Minha mãe achou uma opção de um ano novo no meio da natureza com a temática yoga. Tipo assim, eram vários dias que você ficava hospedado num lugar, tinha atividade de yoga todos os dias, tinha caminhada na natureza, não sei o quê. Falei, gente, que sensacional essa ideia. Tipo, minha família sempre vai topar um rolê, natureza, saudável, trilha, sempre. É a pegada da minha família. Principalmente agora que meu irmão fez o negócio de yoga, todo mundo tá curioso pra fazer yoga. Então, assim, super topamos esse rolê. Só que a gente demorou uns dias pra fechar, e quando a gente foi fechar, esse primeiro link, né, desse primeiro lugar que a gente tinha visto, não tava mais disponível. Aí, meu irmão pegou, começou a pesquisar assim, outros lugares que tivessem essa pegada e encontrou um lugar que é assim. Tem um lugar de yoga em São Paulo que chama Sim Yoga. O Sim Yoga estava organizando um retiro numa pousada que se chama Prema. O Instagram acho que é Prema Casa da Montanha. Que fica no estado de São Paulo, mas é numa cidade Monteiro Lobato. Nem sabia que essa cidade existia e nem sabia que tinha um lugar tão lindo dentro do estado de São Paulo. E eles organizaram um retiro, então, nessa pousada. A temática, ela foi toda voltada para yoga, afinal, o Sim Yoga que estava organizando, né, que é uma escola de yoga. E também teve uma pegada de Ayurveda. Então, para quem não conhece Ayurveda, não vou me arriscar a detalhar a Ayurveda, porque eu não tenho conhecimento suficiente, mas ela é muito conhecida pela alimentação ayurvédica, mas na verdade a Ayurveda é todo um estilo de vida. Olha o meu gato passando na frente da câmera. Oi, meu amor, você gosta de Ayurveda? Você vai deitar aqui com a gente? Isso, então fica aqui com a gente. Ai, que quentinho. Ai, gente, vocês acham que eu aguento esse peludinho? Você acha que eu aguento? Amor da minha vida. Enfim, me distraí porque é impossível. Eu surto diariamente de fofura com esse gato. Eu não tenho condições. Já tô há 6 meses com ele. Gente, ele já fez 6 meses. Vocês acreditam? Faz 3 meses daquele vídeo que eu postei da história do gato. Enfim, depois vai ter atualização sobre o gato. E aí, a Ayurveda é basicamente um estilo de vida, então tem toda uma temática, mas principalmente nesse evento que a gente foi, eles falaram sobre a alimentação ayurvédica. Então, a alimentação ayurvédica, gente, é vegana. Então a gente foi, pensa, a vida inteira eu passei ano novo, na verdade com a minha família. Quando eu era mais criança, adolescente, sempre o ano novo foi em família, na casa dos meus avós, a gente fazia amigo secreto, era super divertido, ia tipo trocentas pessoas da família, mais de 50 pessoas, porque minha família é enorme. Era esse o rolê. A partir de um certo ponto da minha vida, comigo, assim, mais 25 anos pra mais, eu comecei a passar na praia. Rolê, praia, amigos, bebendo, enfim, curtindo, enfim, outro rolê. Do nada eu estava num rolê de yoga, sendo que eu tinha zero costume de fazer yoga. Eu sou muito da atividade física, mas eu não era da yoga. Eu era mais do pilates, eu faço mais um HIIT, uns treinos meio que inspirado em dança. Então, tinham movimentos parecidos, mas eu não era, tipo, da yoga. Tanto que fazia um pouco de tempo antes de tudo isso acontecer, eu tava sendo chamada pra yoga. Nada por acaso, né? Eu tinha começado a fazer um videozinho ou outro, assim, no celular de aula de yoga, mas nunca fiz uma aula presencial. Do nada eu caí no ano novo, no meio da natureza, com aula de yoga, com alimentação vegana, sendo que eu não sou vegana, ayurvédica, que eu não sei muita coisa sobre. Tipo, num retiro que é uma pegada bem espiritual, né? Sendo que normalmente ano novo é tipo festa, é pra fora. Esse é um retiro, então é pra dentro. Eu falei, gente, como que vai ser isso? Mas ao mesmo tempo eu tava muito animada. Gente, foi transformador. Primeiro que
o tipo de pessoa que você encontra num lugar como esse são pessoas de frequência muito alta. Porque quem que vai passar um ano novo meditando, fazendo yoga, comendo comida saudável em contato com a natureza? Quem tem essa pegada? Quem já tá com uma frequência vibracional muito alta, sabe? Já tá numa frequência de autocuidado, já tá numa frequência de conexão com o próprio corpo, já tá com frequência de conexão espiritual, senão a pessoa não estaria ali. Então, a primeira coisa, assim, que nos chamou muita atenção de nós 4 foram as pessoas que a gente conheceu lá. Tinha pessoas de tudo quanto é idade, tinha pessoas mais da minha idade, jovens, assim. Tinha um rapaz até de 20 e poucos anos, que é a idade do meu irmão. Meu irmão fez 27 esse ano, né? O rapaz que tava lá tinha até 25, mas assim, tinha desde essa faixa etária até pessoas, assim, aposentadas que estavam lá, né? Enfim, mais na idade dos meus pais e tal. E o que era muito interessante também, como era um retiro, a maior parte das pessoas foi sozinha. Um ou outro foi em casal, só que a maior parte foi sozinha. Então, mesmo que a pessoa tenha família, tenha filhos, às vezes recém-divorciada, então a pessoa não queria passar ali, né, tipo, com a família como sempre, precisava de uma coisa diferente. Teve pessoas de tudo quanto cenários, assim, e que se encontraram nesse lugar. Nós éramos os únicos que estávamos em família. Inclusive, isso foi um ponto alto, assim, da viagem, porque foi muito bonito o feedback das pessoas em relação à nossa família, sabe? Todo mundo elogiou muito, assim, a nossa conexão, a nossa relação. E eu senti que, de certa forma, para algumas pessoas foi importante... Para algumas pessoas ali foi importante ter a gente como referência de família que faz esse tipo de rolê. Porque até então, muitas pessoas ali nem sabiam que, tipo, existiam famílias que eram unidas a ponto de fazer um rolê desse juntos, entendeu? Então, enfim, nenhuma troca sem querer, né? Não foi sem querer que a gente, como família, precisava passar por essa experiência e que muitas pessoas que estavam ali precisavam cruzar com a gente e a gente precisava cruzar com elas. Pausa pro meu chazinho verde com jasmim. Ai, tava tomando um chá tão ruim antes disso, que era pra um tratamento que eu tava fazendo. Agora, tomar esse chá gostoso dá até um quentinho no coração. Ai, amo. Enfim, então primeiro teve essa questão das pessoas. Desde o primeiro dia, a gente tirou uma carta. A gente tava em roda, assim, a gente tirou uma carta. E cada pessoa tirou uma, mas em cima tava colado um símbolozinho, um desenho. E na roda ali que a gente tava, 2 pessoas tinham o mesmo símbolo. Isso significa que durante aquela estadia, durante esse retiro, um seria o mitra um do outro. O que significa mitra? Amigo espiritual. Então, era alguma pessoa que você tinha algum tipo de conexão, várias atividades ali ao longo do evento, a gente usou o nosso mitra para fazer as atividades. E só daí já foi muito especial. Tipo assim, olhando hoje de fora, eu entendo porque cada um da minha família pegou cada uma das pessoas como mitra. Bateu muito, assim, as conexões que rolaram. Alguns foram mais óbvias, outras menos óbvias, mas eu consegui entender todas. E a minha, especificamente, eu fiz parte de um dos poucos trios, que não foi dupla, foi trio. Gente, a minha mitra foi uma menina muito fofa, de São Paulo, que ao longo também das atividades eu fui entendendo porque ela foi a minha mitra. Porque ela me desafiou em alguns sentidos que eu achei fizeram sentido. E a minha outra mitra era nada mais, nada menos do que a professora, a organizadora do evento. Sendo que eu estou nesse momento de organizar eventos. Então, assim, enfim, nada é por acaso. Achei que o meu jeito bateu muito com o dela também. E nós 3 nos demos muito bem, assim. Então, enfim, começou já com uma dinâmica nessa pegada, entendeu? O nível, né? Todo dia a gente tinha aula de yoga de manhã, em jejum. Aí a gente tinha um café da manhã maravilhoso. E essa foi a segunda coisa que chamou muito a minha atenção. Eu fui transformada pela alimentação vegana. Paty, você virou vegana? Não. Mas, assim, eu ouvia de muita gente que eu ia sentir muitos benefícios no meu corpo, principalmente em questão de vitalidade, se eu diminuísse, não precisava parar, mas pelo menos se eu diminuísse carne. Até o meu próprio irmão já estava me falando, tipo, primeiro eu ouvi de pessoas mais distantes, depois que meu irmão foi pro negócio de yoga, ele já tava com uma alimentação reduzindo carne, aí ele reduziu mais ainda quando ele foi pro negócio de yoga dele. Então ele já estava reforçando essa mensagem pra mim, só que quando eu só encaixei isso na minha cabeça quando eu vivi a experiência. Por quê? Pra mim, gente, não existia
você fazer uma alimentação e não ter carne. Pra mim era tipo assim, o prato ele tem que ter algum carboidrato, tipo, que seja arroz e feijão, que seja mandioca, que seja... Enfim, tem que ter um carboidrato. Tem que ter a proteína, que é uma carne. Independente se é de porco, vermelha, frango, tipo, tem que ter uma carne e tem que ter uma salada, legumes, enfim. Então, eu não consegui imaginar eu fazendo um prato e não ter a carne. Entendeu? Por isso que eu ouvi as pessoas falando isso, mas eu falo, gente, como assim? Até que eu passei pela experiência de ficar 4 dias não comendo carne em todas as refeições. E, gente, obviamente, né? Eu fui introduzida essa forma de alimentação no lugar mais perfeito que existe. Porque na Prema, primeiro que as moças da cozinha são extremamente criativas. Então não é aquela comida tosca. É aquela comida criativa. É aquela comida saborosa. Segundo, eles faziam muita variedade. Não é que tinha, assim, uma salada, um legumes e acabou. Tinha trocentas opções de legumes e salada. Então, era muito rico. Não dava pra você sentir falta de algo. Não dava pra você sentir falta de carne, porque tinha 15 outros pratos deliciosos que você queria provar todos eles e mal cabia em você todos eles. Muito menos caberia uma carne se tivesse. Entendeu? E terceiro, que eles têm a horta própria, gente. Então, as coisas são orgânicas. Tem noção do sabor, da energia de um alimento tirado da terra na hora, orgânico, sem um monte de agrotóxico? Tipo, é bizarro. As sobremesas também que elas faziam, e elas foram muito atenciosas, porque eu estou terminando um tratamento agora que eu estou fazendo, depois eu falo mais sobre isso, mas é um tratamento que envolve um protocolo de alimentação, então eu tava com um monte de restrição, e elas foram super atenciosas. Ai, você não pode isso, não pode aquilo, então, ou ela já fazia o prato sem as coisas. Meu irmão também tem umas alergias, elas faziam coisas separadas pra gente. Ou ela já fazia um prato pensando na gente, né? Tipo, já não colocando. Ou tipo, ah, Paty, você não pode limão? Ó, fiz esse tabule aqui separado pra você, sem limão. E a gente não colocou trigo, a gente colocou quinoa pra você poder comer. Tipo assim, gente, o que não faltava era opção, cuidado, carinho e amor naquela cozinha. Então, eu fiquei 4 dias comendo muito bem. E eu entendi que dá pra comer muito bem sem a carne, entendeu? E eu, sim, essa foi uma das coisas que quando eu voltei do retiro, eu me senti, por isso que eu falo transformada, eu me senti transformada, porque uma coisa é você viver algo enquanto você tá imersa na experiência de retiro, isso é uma coisa. Você sabe que aquilo te transformou quando você já voltou pra sua vida cotidiana e você não voltou ao normal, você realmente teve uma mudança de hábito pra melhor por causa daquela experiência que você viveu no passado. E essa foi uma das coisas que aconteceu comigo. Eu comecei a sentir muito menos vontade de comer carne. Eu não parei de comer carne. E eu como ovo, então não é vegano. Seria mais perto de um vegetariano, mas eu ainda estou comendo carne, mas tá sendo muito esporádico. Então, assim, eu faço um frango desfiado de manhã, né? Que eu gosto de comer no meu café da manhã. O frango desfiado orgânico, então também já é outra coisa porque é orgânico, né? Aqueles da Corin, sabe? Então, isso eu mantive. Um franguinho desfiado, eu ponho ali na minha crepioca. Ou eu achei, finalmente achei, eu queria, há anos que eu queria isso, e eu finalmente achei no Dalbem aquele wrap, sabe? Que é tipo aquele Rapidez, só que sem glúten. Não é da marca Rapidez, é outra marca. Então, às vezes eu faço um wrapzinho, também coloco o frango desfiado. Então, eu sigo colocando frango desfiado no meu café da manhã. Só que o meu almoço e o meu jantar, eu comecei a fazer assim, variedade de legumes e salada. Quando eu tô afim, às vezes eu vou na minha mãe, ela fez um peixe, alguma coisa, eu como. Mas meu corpo, gente, ele não tá pedindo. Quando eu saio na rua, se eu tô num lugar, tipo, por exemplo, esses dias eu estava em Vinhedo, a gente foi numa churrascaria que chama O Bom da Picanha. O que você acha que eu tive vontade de pedir? Picanha. Então, num lugar como esse, que me deu vontade de carne vermelha, eu comi sem dó, porque meu corpo tava pedindo. E eu sou O positivo. Não sei se vocês sabem disso, mas tem a dieta do tipo sanguíneo. O sangue O positivo é um sangue que precisa de carne. Então, não é sobre eu nunca mais comer carne, mas eu vou comer carne quando o meu corpo pedir. Eu percebi que ele não tá pedindo sempre, entendeu? No lanche da tarde, às vezes meu corpo pede também um frango desfiado, senão eu nem faço também, eu tenho outras opções de lanche, panqueca de banana, meu pãozinho ali com baba ganoush, meu pãozinho com hummus, meu pãozinho sem glúten, então foi uma das coisas que eu carreguei pra mim e tá me fazendo muito bem. E eu não tinha falado disso com ninguém, até que eu conversei com a Nath, aquele dia que eu falei que ela veio em casa gravar o episódio, que não foi pro ar, e ela falou, Paty, eu tô na mesma vibe. E eu, inclusive, assustei, assim, positivamente falando. Não foi um susto de verdade, negativo, mas eu fiquei surpresa, vamos usar essa palavra, com o quanto de coisas eu estava em comum com a Nath. E uma delas é que ela também tá sentindo esse chamado pra diminuir carne e cozinhar coisas mais com
legumes, né? E qual que é a questão que a Ayurveda traz? Que o fato deles não comerem carne é porque a carne, ela tem uma energia que é de morte. Porque você teve que, tipo, matar um animal. Posso estar falando muita asneira, porque eu não manjo de Ayurveda, tá? Isso é o que me explicaram. Uma amiga minha que se consulta com pessoas, com médicas ayurvédicas. E ela tava me explicando a alimentação dela, então eu posso estar falando muita merda. Se você manja mais de Ayurveda que eu, escreve nos comentários. Mas pelo que eu entendo, a energia vital de um alimento, como uma planta, é muito maior do que de um animal que ele foi morto para você comer. Uma coisa é você tirar uma coisa da terra, que está ali com vida, e comer. Outra coisa é você matar o animal para comer. Então é como se o que mudasse de um alimento para o outro é o quanto de energia vital ela tem. Por isso que talvez a gente sinta mais vitalidade ao comer alimentos que tenham mais energia vital. Entendeu? Faz sentido na minha cabeça. E fez muito sentido, assim, pra mim. Então, essa é uma das coisas que eu estou sentindo de transformação e eu estou amando. Não sei se foi coincidência ou não, nesse fim de semana que eu fiz uma viagem com as minhas amigas, porque era despedida de solteira, enfim, da minha amiga, eu comi mais carne, porque eu levei, tipo, uma lasanha sem glúten, e era com carne moída. E eu comi ela várias refeições lá, né? Gente, eu voltei meio esquisita. Pode ter sido o fato que eu saí da rotina, dormi pouco, pode. Mas eu também acho que foi um pouco a ver com a carne. Então eu falei, olha só, eu tô observando meu corpo, sabe? Então eu ainda tô em fase de observação. Não sei se com o passar do tempo eu possa vir a ter algum problema por estar comendo menos carne. Eu tenho uma questãozinha assim, que é um princípio de anemia, que às vezes aparece no meu exame, que eu tenho que ficar um pouquinho atenta. Não deu problema de ferro no meu exame, inclusive meu ferro tá acima da média, tá muito bom. Mas é uma coisa que eu sei que, se for dar efeito nisso no meu corpo, vai dar daqui a um tempo. Então, se eu tiver update disso, eu trago. Mas, por enquanto, o que eu estou sentindo é uma coisa muito boa relacionada a ter diminuído carne. Ok. Outra coisa que o retiro me transformou. A prática de yoga. Por que antes eu não gostava de yoga? Porque eu achava muito esquisito que, assim, a yoga, como eu falei, tem muitos tipos. Mas se você pega uma aula mais... que não é nem o extremo da atividade física, tipo o tipo de yoga que eu falei que meu irmão faz, e nem aquela meditação, nem aquela yoga que é só meditação. Se você pega aquele meio termo, né? Aquela yoga que eu acho que é a que a gente mais tá acostumado, quando a gente baixa aplicativo, assim, é aquela yoga mais tradicional. Eu estranhava, por quê? Primeiro que ela é um flow, então se você... As primeiras vezes que você faz o movimento, você estranha muito, porque a pessoa não explica direito, ela já vai de uma... Não é igual você fazer um treino de HIIT, que você fala assim, olha, o próximo exercício é esse. Aí você entende o exercício, aí você faz ele várias vezes, acabou, tá fazendo ele a 40 segundos, enfim, aí descansa, faz outro. Não tem isso na yoga. É tipo, cada hora é um exercício e um se liga ao outro meio que com flow. Então ele lembra uma dança, mas não é uma dança. Ele não é um exercício que queima tanta caloria como o HIIT, então pra mim ele lembrava meio que um Pilates. Só que se fosse pra fazer Pilates, eu preferi o Pilates, porque pelo menos não tinha aquele fluxo de exercício que eu não entendia nada. Pelo menos era, pega um exercício, faz. Pega outro exercício, faz. Enfim, gente, eu não entendi. A yoga, pra mim, ela não encaixava. Ela nem queimava muitas calorias, nem era um alongamento. Ela ficava, tipo, no meio do caminho. Eu não sabia onde encaixar yoga na minha vida. Quando eu comecei a fazer esse retiro, eu comecei a fazer todo dia, eu comecei a me conectar mais. Como eu disse, eu tinha tido um chamado pra conectar com o yoga um pouquinho antes do retiro, então eu vinha fazendo uma outra aula no celular, assim, tal, eu já tava gostando, fazendo em casa mesmo. E hoje eu sinto que ela é uma prática que ela é muito mais espiritual do que física. Só que é uma prática espiritual que você faz a partir do físico, entendeu? Porque não é a mesma coisa que você sentar e meditar. Ela une o espiritual com o físico. E eu acho isso muito rico, porque nós estamos aqui num lugar de misturar o espiritual com o físico. Nós somos a união dessas coisas. Então eu senti que fez muita diferença começar o meu dia. Eu já treinava em jejum, né? Agora eu estou fazendo a yoga em jejum. E, cara, eu tô sentindo uma coisa muito boa, que é, tipo, acordar e fazer yoga. Eu peguei um... Eu posso até deixar aqui na descrição a playlist que eu tô fazendo. É de um canal... É que é em inglês, tá? Então, se você entende inglês, manda ver. Se você não entende, acho que você não vai curtir muito. Mas é um canal de uma moça que ela é super fofa, ela tem uma voz calma, assim, maravilhosa. E ela está fazendo um desafio de 30 dias para iniciantes de yoga. Então, eu tô fazendo de propósito esse... Eu até fazia já uns vídeos mais avançados, mas eu voltei, peguei esses 30 dias de iniciante para eu entender realmente a fazer os movimentos certos, né, da yoga. E tá sendo um vídeo, assim, de 10 minutos, 15 minutos. Agora, acho que eu tô no dia 15 já, tá, tipo assim, 20 minutos.
mas ela tá indo bem aos poucos. Então, eu basicamente, como que tá a minha rotina? Eu acordo, faço a yoga, treino em seguida e faço minha meditação. Depois que eu fiz tudo isso, que eu vou tomar café. E eu tô amando fazer essa rotina. Amando. Pra mim, agora, yoga entrou num lugar que realmente ela é uma atividade física que não se equipara às outras. Por isso que eu não tava entendendo ela antes. Só que agora ela adquiriu um lugar dentro de mim que, justamente porque ela não se equipara aos outros, ela não é substituível, entendeu? Enfim, eventualmente eu tenho vontade de fazer aula de yoga em algum lugar externo, mas por enquanto eu tô gostando de fazer na minha casa. Até por ser uma prática que é meio espiritual, parece que combina fazer em silêncio, sabe? E eu tô gostando muito. Uma outra coisa que esse retiro me trouxe foi uma conexão diferenciada com a natureza também. Óbvio que a gente fala muito que a energia feminina é conectar com a natureza. Então, é aterrar, é pisar na grama, é pisar no mar, é pisar na areia. Só que eu sempre achei que o meu lugar de maior reconexão era numa praia. E óbvio que o mar tem um mega poder de reconexão, né? Levantou, meu filho. Vai voltar pra sua caixinha? Isso, bem na frente da câmera. Rebolou na frente da câmera. É que, gente, aqui onde vocês não podem ver atrás do meu computador, tem uma caixinha dele com um cobertorzinho. Então, ele voltou pra caixinha dele. Enfim. Eu achei que o meu lugar máximo, assim, que eu tinha encontrado até então de reconexão era com a praia. E óbvio que eu amo praia. Só que, gente, essa viagem me fez perceber que eu conecto até mais com lugar que tem morros verdes, tipo montanhas. Não precisa ser montanha, porque não precisa ser muito alto, mas assim, sabe aquela vista ampla, verde, que tem uns morrinhos, assim, que você vê o céu e você vê morrinho? Essa é a minha visão de paraíso. Se tiver água junto, se tiver algum lago junto, se tiver um rio junto, se tiver um mar junto, vai ficar a visão perfeita. Mas se não tiver água, essa é uma das paisagens que mais me conecta comigo mesma. E esse lugar que chama Prema, que a gente foi, que é o hotel lá, cara, ele tinha umas vistas. Meu, você subia a pé um morro assim, e eles construíram um deck de madeira. Vou pedir pra Isa colocar uma foto. A gente fez uma aula de Tai Chi Chuan nesse deck. Gente, a vista é surreal. Aquela vista não sai de mim desde que eu fui pra lá. Ela me marcou de um jeito muito forte. E também a gente foi pra lugares com cachoeira. Tipo, dentro do estabelecimento ali tem cachoeira. Tem mais de uma. E não sei, aquele contato com a natureza me transformou de um jeito muito forte também. Então, primeiro, de eu entender que eu amo lugares assim com morros, com montanhas. Segundo, porque eu entendi que. Eu sempre fui muito da água, né? Tem a ver com o meu signo também. Água é um lugar muito de transformação pra mim e de limpeza. Então, tomar um banho pra mim é um ato de tirar a energia que eu não quero mais e renovar. Chorar quando eu preciso renovar algo, tirar algo de dentro de mim. Mar quando eu preciso de um banho, né, com água salgada. Banho de cachoeira, tudo que é água pega muito pra mim, assim, é muito transformador, sabe? É muito um processo de limpeza energética. E cachoeira, cara, foi bizarro também como eu me senti limpa quando eu entrei numa cachoeira. Tipo, energeticamente limpa. E cachoeira tem um negócio pra mim que eu tenho um pouco de medo do fundo da cachoeira, porque você não vê direito. E se é pedra, menos mal. Mas quando é aquelas folhas mortas que você pisa numa coisa meio meleca, assim, eu tenho nojo. Então, é sempre muito desafiador pra mim entrar em cachoeira, porque até eu chegar na queda d'água, eu sempre tenho que passar por um desafio. Só que até por isso, depois que eu entro numa caixa d'água, eu tenho o combo da limpeza energética com a sensação de eu enfrentei o medo e consegui. Então, a sensação pra mim de sair de uma cachoeira, isso porque as cachoeiras que eu fui são pequenas, eu nunca entrei naquelas gigantescas, eu acho que eu ia ter muito medo, mas eu ia ter que entrar. Então, é uma sensação muito louca, assim, com cachoeira, mas eu me senti muito transformada. A gente teve um episódio muito lindo em família também, que a gente entrou nós quatro no dia 1 de janeiro, a gente entrou nós quatro na cachoeira, gritando Feliz Ano Novo! Debaixo da queda, assim. Ai, foi muito especial. Enfim, me senti também muito conectada com isso. Então, eu sinto que foi uma viagem de muito autoconhecimento, de muita conexão espiritual. Teve algumas pessoas que a gente encontrou lá também, especificamente uma das professoras lá,
que foi muito uma reconexão. A gente teve uma sensação mútua de, tipo, eu já te conheço e não é dessa vida. Foi um negócio muito, muito mágico, assim, muito especial. Então, cara, foi uma viagem que eu voltei tão. Foi tão transformador e tão conectada que quando eu voltei pra Campinas, eu estranhei. Me deu um baque meio negativo, assim, tipo, eu caí na cidade, eu falei, cadê o mato? Mano, o que que tá acontecendo? Por que que tem tanto carro? Por que que tão... Cadê a vista? Cadê a cachoeira? Tipo assim, eu comecei a sentir falta dessas coisas que, meu, eu morei em Campinas a vida inteira, eu nasci em Campinas. Nunca senti falta disso, mas naquele momento eu senti. Então, demorou pra eu me reconectar, assim, pra eu passar a estranheza de estar numa cidade. Mas enfim, hoje eu também consigo ver natureza em todos os lugares, sabe? Porque eu acho que é menos sobre o tempo inteiro a gente estar num lugar literalmente na natureza e mais sobre a gente conseguir sentir a conexão interna com a natureza e conseguir encontrar essa natureza no nosso dia a dia. Então tem um trechinho ali da minha vista da janela da sala, da minha sacada, que eu falo, cara, aquilo é um morro verde. Eu tenho um pedaço dessa natureza pertinho de mim, sabe? Não é só quando eu viajo. Então, eu comecei a ter um olhar muito diferenciado, assim, pra natureza no geral. Enfim, eu quis trazer essa experiência porque, gente, eu saí desse ano novo falando. Com certeza, eu quero meu próximo ano novo exatamente da mesma forma. Eu quero no retiro com essa pegada, porque a energia com que eu entrei em 2025 foi outra. Outra. Por causa da minha alimentação, eu já não tava bebendo anyway. E estando lá, mesmo que eu pudesse beber, eu não teria bebido, porque lá a alimentação ayurvédica não tem álcool. Isso foi uma outra coisa que fez parte da limpeza. Tipo, cara, você vai começar o ano já intoxicando o seu corpo? Não faz muito mais sentido você começar como um ritual de passagem para o novo ano. Você tá num lugar que eleva a sua frequência, não diminui, porque álcool, não sei se você sabe, elas abrem o nosso campo energético. Então, quando você bebe num lugar com um monte de gente, uma balada, uma festa, qualquer coisa, seu corpo tá aberto energeticamente para pegar a energia de todas aquelas pessoas ao seu redor, inclusive pessoas que você nunca ouviu na vida, que com certeza alguém ali, ou várias daquelas pessoas têm energia bem cagada. E você tá colocando isso dentro do seu corpo. Não faz muito mais sentido você estar num lugar que te eleva, ao invés de que te diminua a sua frequência, sabe? Então, cara, encaixou de um jeito isso pra mim que eu quero meus próximos anos novos assim. E se você ouviu isso e falou, meu Deus, Paty, tô curiosa. Gente, teve experiência de ficar... Teve atividades em silêncio, foi transformador. Teve atividade de Tai Chi Chuan, como eu falei, nunca tinha feito, amei, faria super mais aulas sobre isso. Teve cerimônia do cacau, que eu sempre sonhei em fazer. Teve momentos que a gente dançou, cantou, tocou instrumentos. Teve momento de roda de conversa na fogueira. Gente, foi surreal. Animado, feliz, alto astral, conversas positivas, conversas enriquecedoras. Olha, é o ano novo que eu desejo pra mim do futuro e que eu desejo pra todo mundo. Falando na Paty do futuro, intromissão aqui da Paty do futuro, que estava fazendo o briefing desse episódio pra nossa editora. E aí eu percebi um pequeno detalhe. Esse episódio, ele ficou maior do que eu imaginava. Eu tinha muitos updates pra dar pra vocês. Eu achei que seriam vários pequenos updates, só que eles não foram tão pequenos assim. Eram histórias que mereciam ser contadas, entendeu? Então, eu achei melhor dividir esse episódio em duas partes. Então, essa parte que vocês ouviram, vamos dizer que é a parte 1 do episódio 19. E no próximo episódio vai vir a parte 2, que eu vou falar sobre o meu planejamento para 2025, que eu fiz de um jeito super diferente, porque planejamento costuma me dar uma sensação muito ruim. Então, dessa vez eu tentei um negócio completamente novo e eu vou contar pra vocês. Eu venho também com atualizações do Pinguinho, com as gatualizações. E também venho com uma notícia bombástica. Que inclui... Será que eu conto? Não vou contar. Vai no segundo, na parte 2 que você vai entender. Então, esse episódio continua na semana que vem. Um beijo, lindeusas, e até o próximo.